Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. Primeiro pressuposto básico para você interpretar a Bíblia é você crer que existe um Deus e que esse Deus fala, esse Deus se revela, esse Deus se comunica. Então, essa é a primeira coisa. Pode parecer muito básico, mas é extremamente importante. Segundo pressuposto importante é que esse Deus que existe, que se comunica, fez isso na história, não de uma vez só, mas progressivamente, passo a passo, cada vez mais. E a cada vez que ele falava, ele aumentava, ampliava e acrescentava uma nova verdade, ou um pouco mais da verdade, sobre aquilo que ele já tinha dito antes. Então a Bíblia vem num crescendo, começando lá no livro de Gênesis até chegar em Apocalipse. Há um progresso aí. Deus vai se revelando. No Antigo Testamento ele falou em parábolas, em figuras e tipos. Depois chegou o tempo certo, veio Jesus, que mandou os apóstolos que receberam o Espírito Santo e que também entenderam determinadas coisas, escreveram até que João olha e vê a cidade santa, terminando. Então, há um progresso na revelação. Por que isso é importante? É importante para a gente lembrar que você não pode pegar só uma passagem isolada. Você tem que lembrar que aquela passagem ela está ligada ao que vem antes, ela está em cima do que vem antes e ela aponta para o que vem depois. Então, a importância de você estudar o contexto e de você interpretar e de você não formar uma doutrina ou uma convicção em cima de textos isolados, mas verificar o progresso daquele tema na Bíblia toda. Como é que Deus falou sobre isso? Vamos supor, por exemplo, que você só vai ficar com o Antigo Testamento. Você vai ficar convencido de que um homem pode ter quantas mulheres quiser. Porque os grandes heróis da Bíblia no Antigo Testamento tinham 2, 3. Salomão tinha trocentas mulheres, né? Então, se você pegar só o Antigo Testamento, você vai pensar que aquele é o modelo de Deus para o casamento. Não. Deus foi revelando aos poucos a vontade dele para essa instituição tão importante para a raça humana. E você, quando lê o Antigo, à luz do Novo, você percebe que o plano de Deus sempre foi, no começo, um homem e uma mulher. Até que a morte os separe. Então, mas você precisa ler tudo. Se você ficar só com o Antigo Testamento, você não vai comer carne de porco, não vai comer sangue, você vai queimar as bruxas, você vai apedrejar seu filho teimoso, e, enfim, um monte de outras coisas. Então, mas o Antigo Testamento é apenas o começo, há uma continuidade, há um esclarecimento. Então, a revelação é progressiva. Isso significa que você tem que estudar a Bíblia toda. Você não pode ser... Deus deu 66 livros. Ele não deu um só, não. Deu 66. Então, em uma ordem, não é? Então, é importante que você lembre disso. Uma outra coisa que eu já antecipei quando falei da existência de Deus, é que esse livro é a questão da inspiração e da autoridade da Bíblia. Você tem que... Isso vai fazer toda a diferença. Vamos voltar àquela questão do problema dos evangelhos. Se você acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, portanto infalível e inerrante, você nunca vai aceitar uma solução que diga assim: Mateus está certo e Marcos está errado. Qual é o problema? Um está certo e outro está errado. É por isso que são diferentes. Mas você não pode aceitar isso. Por quê? Porque você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não pode errar. Porque se ela errar aqui, quem me garante que ela não errou em 3,16? João 3,16. Quem me garante que ela não errou quando diz que Jesus morreu pelos meus pecados? Então, você não pode aceitar de cara determinadas interpretações que vão lançar dúvida sobre a autenticidade da Bíblia, a historicidade da Bíblia e a sua veracidade. Por quê? Porque você crê na inspiração dela. Você vai procurar uma solução que harmonize as partes, sem lançar uma parte em contradição com a outra. Por exemplo, tem gente que acha que Tiago e Paulo se contradizem, porque Paulo diz que a salvação é pela fé sem as obras, e Tiago diz que a salvação é pelas obras e não somente pela fé.
Aí um está dizendo que, tem gente que diga, inclusive, que Tiago está combatendo Paulo. Mas uma pessoa que diz isso é porque está faltando essa crença aqui, que a Bíblia é a palavra inspirada e autoritativa de Deus. Porque se você crê que de fato é, Paulo e Tiago não podem estar em contradição. Eles estão falando de duas coisas diferentes. A fé que Paulo recomenda não é a fé que Tiago condena. E as obras que Tiago recomenda não são aquelas obras que Paulo está condenando. Estão falando de coisas diferentes. É só você dar uma estudada e ter boa vontade e crer na inspiração, que você vai ver como isso se harmoniza sem qualquer dificuldade. Um outro ponto aqui, sim, ainda na questão da autoridade. A importância de você crer na autoridade da Bíblia é que é isso que vai determinar a sua razão de interpretá-la. Qual é o seu propósito de ler um livro antigo, de uma oriental? Para que você vai ler? Curiosidade? De museu? Você não é colecionador, você não é historiador, você não é arqueólogo. Qual o seu interesse em ler a Bíblia? Bom, você só tem um interesse em ler a Bíblia. Porque você acredita que ela é a palavra de Deus e que Deus ali fala autoritativamente e que ali está o que Deus quer para você. Portanto, a Bíblia tem autoridade. Você quer interpretá-la para que você possa obedecê-la. É isso? Se você for ler a Bíblia com outra intenção, ela vai se fechar para você, eu lhe garanto. Como Jesus diz, quem quiser saber, vai entender a vontade de Deus. Então, se você vai para a Bíblia querendo ouvir a voz de Deus, se sujeitar a ela e obedecê-la, ela vai se abrir para você. Mas se seu interesse é apenas uma curiosidade, satisfazer perguntas que você, na verdade, não pretende nem obedecer, qualquer que seja a resposta, não vale, garanto a você que não vale a pena. Tem livro mais interessante para você ler. Tá? Tem muita coisa mais interessante para você ler do que esse livro velho. Mas se para você é a palavra de Deus, então isso vai fazer toda a diferença. Outro ponto aqui é o que a gente chama da história da redenção. História da redenção é o nome que a gente dá ao tema da Bíblia. Quando você pega um livro, um romance ou alguma coisa, ele tem um enredo, não tem? O enredo é uma sequência histórica de atos e de eventos que vão acontecendo, criando uma determinada tensão, provocando uma determinada reação até um desenlace. Esse é o que se chama de enredo. É o roteiro de um livro, de um romance, de um filme de ficção, um filme policial, um livro policial e assim por diante. Então a pergunta é, qual é o roteiro da Bíblia? Qual é o assunto da Bíblia? Qual é o tema da Bíblia? E a resposta é essa. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. É isso que é a Bíblia. Ela documenta, ela historia os atos desse Deus eterno realizados na história no seu propósito de salvar pecadores e ter um povo para si. E como ele, para fazer isso, mandou Jesus, seu filho, para ser o executor desse projeto. O livro começa com a queda da humanidade e termina com a glória de Deus, com a redenção dessa humanidade. A Bíblia registra todos os atos que Deus fez. Expulsar o homem do paraíso, fazer promessas, mandar matar animal e dizer que aquilo representava o Salvador, fazer milagres, mandar profetas, por fim mandar o seu próprio filho. Então todos os atos, as ações e atitudes de Deus para a salvação do homem estão registrados na Bíblia. Esse é o grande tema da Bíblia e por isso que nós dizemos que Cristo é o centro da Bíblia, o alvo da Bíblia. Portanto, já que é o registro dos atos salvadores de Deus, é nos apresentar Jesus Cristo. No Antigo Testamento ele estava em figuras, no Novo ele aparece claramente. E os apóstolos nos explicam quem ele é. Então, se você tem isso em mente, quando você for ler a Bíblia, você vai lembrar disso. Eu estou lendo aqui um livro histórico que está registrando história da redenção, história da salvação. Não é um livro qualquer, mas é um livro muito especial. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você interpretar. E por último, aqui, um outro ponto que eu queria deixar para você, é que o cânon é o número de livros da Bíblia. Ele está fechado.
Isso é importante. Deus se revelou, mandou escrever, e o que Deus quis que fosse escrito e preservado, a igreja, através da providência de Deus, reconheceu e fechou. São os 66 livros que compõem a Bíblia. Nós não reconhecemos outros como sendo inspirados, apesar de que a Igreja Católica fale dos deuterocanônicos, dos apócrifos, dos pseudepígrafos. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, mas por que você não aceita o Evangelho de Tomé? Só aceita o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Minha resposta é a seguinte, você já leu o Evangelho de Tomé? Não. Leia, depois venha falar comigo. A pessoa lê e depois volta e diz, é mesmo. Que diferença. Então, você quer saber por que a gente não aceita o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, o Evangelho do Nazareno, o Evangelho de Nicodemos, meu xará? Você quer saber o Evangelho da infância de Jesus? Compre, tem para vender, e leia. Tem na internet, gratuitamente aí. É só baixar em português. E você vai ver porque que a igreja nunca aceitou esses evangelhos. Você vai ver a diferença. Não precisa dizer mais nada. Leia e você vai ver. Então, está fechado o cânon. Não tem novas revelações, não tem novos livros. Deus não está fazendo mais aquela fase de revelação. Está acabado, fechado. Isso é importante para nós, por quê? Porque quando eu for ler Mateus, eu sei que eu posso procurar lá em Isaías ajuda para entender Mateus. Entende? O cânon, ele delimita o contexto da Bíblia, aonde eu posso procurar ajuda. Eu não vou ler o Evangelho de Tomé para tentar entender o Evangelho de Mateus. Eu não vou tentar entender o Apocalipse de Baruque, eu não vou ler o Apocalipse de Baruque para tentar entender o Apocalipse de João. Então, o contexto literário da Bíblia são os 66 livros, e é lá que eu vou procurar ajuda para entender. Ali é o todo que compõe, ali é o todo através do qual eu vou tentar entender as partes. Para você ter uma ideia de como isso é importante, acaba de ser lançado nos Estados Unidos um livro intitulado Um Novo Testamento para os Dias de Hoje. Eles pegaram o Novo Testamento e acrescentaram 10 livros apócrifos e publicaram como se fosse uma Bíblia, dizendo que esses livros aí estranhos que eu falei, eles têm a mesma autoridade do Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por isso que essa questão do cânon é importante. Por isso que eu não vou procurar ajuda em Macabeus para poder entender o livro de Atos. Bom, a delimitação do cânon é muito importante. Uma outra coisa aqui. Deixa eu falar aqui, deixa eu meter medo aqui um pouquinho sobre a questão das línguas originais. As línguas, eu não estou dizendo a heresia, a bobagem, de que somente quem lê grego, hebraico e aramaico é que pode entender a Bíblia corretamente. Não. Mas eu quero, pelo menos, mostrar a vocês a importância disso. Uma vez eu fui receber, me pediram para receber no aeroporto, um pregador americano muito famoso, que era conhecido porque ele fazia pouco dos estudos acadêmicos, não gostava de seminário, de teologia, era um grande plantador de igreja, um grande evangelista. E caiu que eu tive que apanhá-lo no aeroporto, ele veio visitar o Brasil, a convite da igreja presbiteriana, e eu fui buscá-lo no aeroporto. Já faleceu essa pessoa, inclusive. E então, entramos no carro e tudo, ele começou a conversar, e começou a perguntar o que é que eu fazia. Eu disse, não, eu sou professor de teologia. Eu disse, professor, eu sou. Você ensina o quê? Eu digo, interpretação bíblica, Novo Testamento. Ele disse, eu acho isso uma perda de tempo. Nós podíamos estar ganhando alma e podíamos estar aí evangelizando o mundo, e fica aí esses estudiosos estudando essas coisas e tudo mais. Eu perguntei, a sua Bíblia é em que língua? Ele disse, em inglês. E eu disse, o senhor lê grego? Ele disse, não. O senhor lê hebraico? Ele disse, não. O senhor lê aramaico? Não. Então o senhor está cuspindo no prato que o senhor come. Porque para o senhor ler inglês, alguém teve que ralar para aprender grego, hebraico e aramaico e traduzir para o senhor hoje poder evangelizar. Não precisa dizer que a conversa acabou ali no carro, né? Ficou lá fechado. Deus não chama todo mundo para fazer isso. Mas Ele precisa chamar gente da sua igreja para se dedicar a estudar, a pesquisar e para dar ao povo de Deus, com fidelidade, a revelação de Deus na sua própria língua. Às vezes, a tradução de uma Bíblia, das línguas originais para uma língua nativa, demora 10 anos ou mais, 15 anos. Os primeiros missionários
sem os recursos que hoje tem, levaram às vezes 20 anos para traduzir a Bíblia toda para línguas nativas, nas quais não havia qualquer porção da palavra de Deus. Hoje em dia é bem mais rápido, né, com os recursos que se tem. Mas não podemos desprezar a importância das línguas originais. Deixe-me aqui, eu diria a você o seguinte: você diz assim, mas pastor, eu não conheço o grego e hebraico. Não. Eu dou uma sugestão para você. Tem boas Bíblias que têm comentários, são Bíblias anotadas, e eu sugiro, por exemplo, a vocês a Bíblia de Genebra. É um pouquinho cara, mas ela vale o investimento. Ela tem notas de rodapé explicativas, ela tem recursos que explicam as palavras mais complicadas da língua grega, explica por que há diferentes traduções. Então, o que eu estou dizendo é que não só você tem uma Bíblia, mas tem uma Bíblia que você possa consultar. Comentários bíblicos ajudam muito, porque são anotações feitas por esses estudiosos que passaram a vida toda estudando. E se você quiser mesmo entrar, por exemplo, na língua grego, eu vou depois na indicação bibliográfica sugerir a você um livro para autodidata. Você aprende grego sozinho. Tenho o maior medo disso, mas tudo bem. Tá certo? Foi inclusive escrito pelo meu sogro nesse livro. Diga. Tá vendo? Já está vendendo Bíblia de Genebra aqui. 40% de desconto, é só falar com ela depois. Se tiver uma grande quantidade, né? Grande quantidade é o quê? 3, 4? De 5 para cima. Se vier outra coisa junto, ganha os 40 também. Então, tá ficando bom a coisa, tá? Eu vou dar depois aqui uma bibliografia e, de repente, né, quem tiver interesse, ela consegue um desconto. Mas as línguas originais, elas são, de fato, elas fazem alguma diferença para nós. Deixa eu só dar um exemplo para vocês que me ocorreu agora. Uma vez eu ouvi um sermão de um pastor muito famoso, em cima daquela passagem em que Paulo está pregando, acho que é o rei Agripa, e que o rei Agripa diz assim: estás louco, Paulo? Não, ele diz assim: Paulo, por pouco me convences a me tornar cristão. É Agripa, não é isso? Agripa ouviu a pregação de Paulo e disse: por pouco você me persuade a me tornar cristão. E esse grande pregador fez um grande sermão em cima disso. E o título é O Quase Cristão. Pecador que fica, não é, persuadido e influenciado, e faltou esse tiquinho para ele se tornar cristão. Só que, na verdade, o que o texto original está trazendo, e a culpa não é do pregador, é que ele não consultou o original. O texto original, da verdade, é um deboche. Agripa está dizendo assim: você acha que com tão pouco você me persuade a me tornar cristão? Para você ver a diferença, compare, por exemplo, a Almeida com a NVI. Uma diz de um jeito e outra diz do outro. E a Bíblia, na linguagem de hoje, você vai ver que as três divergem a respeito disso. Então não era importante ele ter dado uma olhada no original? Né? Porque é uma palavra difícil, é uma construção difícil no original, e os tradutores tiveram que fazer uma decisão. Um achou que a Agripa estava quase convencido e o outro achou que a Agripa estava debochando, porque as duas interpretações são possíveis gramaticalmente. Eu, pessoalmente, acho que a Agripa estava debochando, dizendo a Paulo assim: você acha que com tão pouco você me convence a me tornar cristão? Não é? Que, se não me engano, é a NVI, ou a Bíblia na linguagem de hoje, que segue essa interpretação. Só para mostrar a importância dele ter pelo menos consultado, né, uma outra tradução ou o original grego antes de construir um sermão muito bonito, mas no texto provavelmente errado. Né? E aqui entra realmente a questão da avaliação das traduções. Já que a gente não vai estudar grego, nem hebraico, nem nada, a solução é a gente depender das traduções. E ainda bem, embora muita gente ache que é muito ruim, mas na verdade eu acho muito bom que nós tenhamos muitas traduções boas na língua portuguesa. Porque, diante do quadro que eu acabei de falar para vocês, esse número grande de traduções vai facilitar o nosso trabalho de fazer comparação. Quando a gente vai avaliar a tradução,
a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A primeira delas é a recomendação do pastor. Pastor, qual é a melhor tradução? Tal. Obrigado. Pronto. Resolvido o assunto, né? Mas se você não quiser usar esse recurso, aqui, aqui tem algumas dicas a respeito de como você pode avaliar as traduções. Primeira é a identidade e capacidade de tradutores. Primeira regra número 1, desconfie de traduções que foi feita por uma pessoa só. Não é bom. As melhores traduções são aquelas feitas por uma equipe. E é óbvio a razão. Não é? Porque se você está fazendo uma tradução sozinho, se você errar, você não vai ter ninguém para dizer, olha, não é bem assim. Mas as grandes traduções, como as grandes sociedades bíblicas no mundo todo, tem várias, elas nunca entregam a tradução de um texto a uma pessoa só. Elas formam uma equipe de gente especialista nas línguas originais, especialista em literatura, em arqueologia, história, em todas as ciências, em hermenêutica, em filologia, todas as disciplinas e ciências que estão relacionadas com o trabalho de tradução. E essas equipes trabalham anos a fio. Eu fui convidado, representando a nossa denominação, a pedido do presidente do Supremo Conselho, eu fui representando a IPB numa reunião na Sociedade Bíblica do Brasil, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, e lá estava representante dos metodistas, luteranos, enfim, de todas as grandes denominações históricas, estavam todos lá. E aí o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, junto com a equipe, disse, nós estamos chamando vocês aqui porque nós queremos saber a opinião de vocês sobre a possibilidade da gente fazer algumas mudanças na Almeida atualizada, que é a Bíblia mais vendida do Brasil, a mais querida do Brasil. É que a última revisão dela foi em 85, e já se passaram muitos anos e o português, a língua portuguesa já mudou. Então lá tem dizendo, Oxalá fulano morrer. Oxalá é um deus da Umbanda. Então, esta coisa é proibida. Coisa, ninguém fala coisa hoje, né? É coisa, né? Então, eles estavam querendo fazer uma revisão da Almeida, que eles disseram que duraria uns 3 anos, mas eles queriam a aprovação das grandes denominações históricas para mexer naquela que é a Bíblia do Brasil. Então, é um trabalho sério. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai avaliar uma tradução é quem traduziu? Quem foi o comitê? Quem patrocinou isso aí? Então, é bom você saber isso aí. Segunda coisa, qual foi o texto usado como base da tradução? No Novo Testamento, eu vou exemplificar no Novo Testamento. No Novo Testamento, depois que aqueles estudiosos comparam os manuscritos e faz todo aquele trabalho, eles percebem que há, na verdade, duas linhas de texto. Você pode classificar todos aqueles textos em 2 categorias. Um que eles chamam do texto crítico e outro que eles chamam do texto receptus ou texto recebido ou majoritário. Um é mais antigo, mas tem poucos manuscritos representando. O outro é mais recente, mas tem a grande maioria dos manuscritos. E esses textos, eles, como eu disse, divergem entre si 5%. Mas aí, como você não sabe disso, você está lendo, por exemplo, Almeida, Romanos 1, na nova versão internacional, aliás. Você está lendo Romanos 8:1 na nova versão internacional e diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pega a Almeida corrigida e vai ler, e Romanos 8 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Aí você olha de novo, peraí. Tem uma frase inteira que está na Almeida e que não está na NVI. Por quê? Resposta. A NVI usa o texto crítico. E a Almeida corrigida usa o texto grego majoritário. E esse é um dos pontos em que eles divergem. Romanos 8:1. É maior no texto majoritário do que no texto crítico. Aí você fica arrancando os cabelos, né? Dizendo, estão me enganando, né? Ou então é um erro aqui, ou qualquer outra coisa assim. Não.
é porque há dois textos gregos principais. E as sociedades bíblicas no Novo Testamento utilizam ou um ou outro. Eu vou dizer quem utiliza o que daqui a pouco. Outro exemplo. Se você ler na Nova Versão Internacional, 1 de João 5, 7 e 8, diz assim: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são um. Se você ler na Almeida Corrigida, diz assim: três são os que dão testemunho no céu. Aparece a palavra no céu aí. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E continua: e três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam em um. Tem uma frase inteira falando da Trindade na versão corrigida que não aparece na NVI. Por quê? A resposta é aquela que eu já dei. O texto crítico não tem a segunda parte que fala da Trindade, enquanto que o texto majoritário tem. Então, como uma segue um texto e a outra segue o outro, então, quando eles traduziram, essas diferenças aparecem. Então, antes de você arrancar os cabelos, a melhor coisa é você ter as duas, comparar e perguntar por que é que às vezes está diferente. E a resposta vai ser, quase sempre, que reflete uma diferença no manuscrito original. E não é importante porque a doutrina da Trindade, por exemplo, não depende dessa passagem, né? Para a gente provar a doutrina da Trindade, centenas de outros textos na Bíblia que nos falam a respeito disso. A terceira coisa, gente, eu estou com a impressão que quando sair daqui você vai jogar sua Bíblia fora, né? Nunca mais eu quero interpretar a Bíblia. O alvo não é esse. O alvo é tornar você um leitor avisado, né? Consciente do que é que você está fazendo, tá? Para que você possa interpretar a Bíblia corretamente. A terceira coisa que você tem que levar em consideração é a filosofia da tradução empregada. Existem basicamente duas filosofias de tradução. A primeira delas é chamada equivalência formal. A equivalência formal é o método de tradução em que você traduz palavra por palavra, literalmente. Por exemplo, lá em Filipenses, Paulo diz assim, no grego. Uma tradução formal do grego diz assim: amai-vos uns aos outros com entranhas de afeição. A palavra entranhas é a palavra grega splagna, que significa tripa. Então Paulo está dizendo, literalmente, vocês amem-se com aquelas emoções que vêm das tripas. Então uma tradução formal, como por exemplo a Almeida Revista e Corrigida e a Trinitariana, diz isso: amai-vos com entranháveis, de entranha, com entranháveis afetos. Mas se você pensa assim, mas o que é entranhável? Por que é entranhável afeto? Bem, é porque naquela época os gregos pensavam que as emoções estavam nas tripas. E é lógico, porque qual é a primeira parte afetada quando você tem medo? É a tripa, né? Rapaz, deu um frio na barriga. Até hoje a gente diz isso, né? Então, mas a mentalidade moderna diz que os sentimentos estão no coração. Por isso que a NVI traduz assim: amai-vos de coração. É uma equivalência dinâmica. Ela fez a pergunta: qual é o equivalente em português àquilo que foi dito em grego? E, em vez de traduzir palavra por palavra, ela traduz conceito por conceito. Então, às vezes, a pessoa pergunta, diz assim: a melhor tradução é a literal. Não. Lá no Salmo, Davi diz assim: eu louvo a Deus porque Ele ungiu o meu chifre. Está lá. Por quê? Porque a palavra para poder, em hebraico, é a palavra chifre. Por causa da alusão ao boi, que é um animal poderoso. Só que aí você vai encontrar, as traduções mais antigas falam isso aí, o chifre do poder, que as versões que usam a equivalência dinâmica traduziram: eu louvo a Deus porque Ele me dá forças. Porque é isso que Davi quis dizer. Então, tem dois tipos de tradução. Então, quem é que usa a tradução mais literal? A Almeida Corrigida, a Trinitariana, parece, se não me engano, a Almeida Fiel. Eles seguem mais assim a linha, querer seguir mais próximo do original, o que nem sempre é bom. E
A Bíblia, na linguagem de hoje, por exemplo, ela já abusa da equivalência dinâmica, porque ela é quase que uma paráfrase, ela reescreve a Bíblia toda, e nesse sentido vai também a mensagem, se não me engano, do Eugene Peterson, que é tão popular por aí, né? É a tradução de um homem só, usando a equivalência dinâmica. Então, se alguém me pergunta, recomenda? Eu disse, não recomendo. Você pode ter assim para consulta, mas não como a sua Bíblia, de leitura, de meditação e de estudo, porque não está qualificada para isso. Né? Então, não sei quem de vocês aí, o escândalo que causou na internet, a chamada Bíblia Freestyle, de um tal de Ariovaldo Júnior, que pegou a Bíblia traduzindo, Jesus dizendo assim, cara, qual é a tua, mano? Para com isso, bicho. Traduzindo assim a Bíblia, né? Foi uma maior confusão na internet, gente a favor, gente contra, né? Mas se você usar essa regra que eu estou dizendo aqui, quem é que traduziu? E qual foi o texto que ele usou? Para dizer a verdade, ele nem traduziu do grego, né? Ele pegou em português e adaptou. Não é nem uma tradução aquilo ali. Aquilo eu não sei nem o que é. Não vou dizer o que é que eu penso, não. Tudo bom. Tá? Então, as versões mais respeitadas do Brasil, as traduções, elas procuram ficar no meio desses dois extremos, equivalência formal e equivalência dinâmica, como, por exemplo, Almeida e NVI. Então, a Almeida e a NVI, elas ficam ali no meio. A NVI puxando um pouquinho mais para equivalência dinâmica e a Almeida atualizada ainda um pouquinho no lado formal. Mas basicamente são as duas Bíblias mais usadas no Brasil hoje, não é? E eu creio que elas são as de melhor qualidade no que diz respeito à filosofia de tradução, qualidade dos intérpretes e tudo mais. Minha sugestão é que você tenha várias versões para comparação. Eu tenho várias versões. Eu tenho vários. Eu tenho há programas de computadores disponíveis aí, que tem 80, 90 versões da Bíblia. Né? É claro, não só em português, mas em inglês, em alemão, francês, holandês. E se você arranhar um pouquinho essas línguas, aí fica bom espanhol, aí dá para você vendo e fazendo comparações, e isso vai ajudar bastante essa questão das traduções. Deixa eu falar aqui mais um pouquinho, meu tempo está acabando já, né? É até que horas, pastor? Já acabou, né? Gente, eu quero só correr aqui. A questão do gênero literário. O gênero literário é o nome que se dá ao tipo de literatura que você está lendo. Novela, poema, poesia, história, são gêneros literários. Cada gênero literário tem que ser interpretado de uma maneira diferente. Uma parábola não pode ser interpretada como você interpreta uma narrativa. Não é isso? Vou dar um exemplo de como isso é importante. O livro de Jonas. O que é o livro de Jonas? O livro de Jonas narra a história de como aquele profeta fugiu da ordem de Deus no navio. Deus mandou uma tempestade, veio um grande peixe, engoliu, ele passou 3 dias lá no fundo do mar, na barriga do peixe. Ele era tão ruim que o peixe não aguentou, vomitou na praia. E Jonas então foi para Nínive pregar o evangelho. A pergunta é, qual é o gênero literário de Jonas? Jonas é história ou Jonas é uma parábola? Ou uma lenda? O que é aquilo ali? Então, veja como isso é importante para determinar a interpretação. Se para você aquilo ali é histórico, então você vai ler aquilo como história, como fato acontecido, e você vai procurar entender o que é que Deus estava querendo dizer e transmitir com aqueles atos que ele realizou e que estão registrados no livro de Jonas. Mas se para você aquilo é uma história, é uma parábola elaborada por alguém, a sua pergunta vai ser, então, qual era a intenção daquela pessoa em elaborar aquela parábola? Qual era o ponto que ele queria dizer? Que a gente tem que amar os inimigos? Então, a definição do gênero literário já vai determinar a sua interpretação. E você faz isso todo dia. Quando você abre o correio, você recebe vários gêneros literários. Você recebe uma conta, que é o que vem mais, né? Conta. Você recebe propaganda, você recebe uma carta de amor da sua esposa e você recebe o jornal. Você não vai, se você ler a carta de amor da sua esposa como você lê a conta, né? Ou vice-versa.
Não é isso? Então você de cara, quando você bate os olhos, isso aqui é uma conta. Não é isso? Quando você vai ler uma carta, você bate os olhos, isso aqui é uma carta, e aquilo já orienta a sua interpretação. Por isso que é importante, quando você está lendo a Bíblia, você perguntar, o que é isso que eu estou lendo? O relato de Gênesis, Gênesis 1, 2 e 3. Deus criou o mundo em 6 dias. Aquilo é história ou aquilo é lenda, mito fundante? A determinação vai fazer toda a diferença na interpretação. Eu creio que é história. Jesus acreditava que era. Ele cita várias vezes como sendo história. Então eu fico com Jesus. Certo? Mas a determinação vai ser fundamental para a interpretação do texto. Deixa-me falar de outra coisa aqui. Só mais um ponto. Então, terminando, regras básicas. Note aí. Primeira, lembre quando você for interpretar que a mensagem central da Bíblia é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Aquilo que nós chamamos de história da redenção. É importante, quando você está lendo um livro, você ter uma ideia do que é que o livro está falando. Não é isso? Se você for ler um livro de geografia pensando que ele é um livro de física, né, não vai fazer sentido. Mas então você tem que entender o que é que você está lendo. Você está lendo a revelação inspirada, registrada dos atos salvadores de Deus na história, da qual Jesus Cristo é o centro. Segunda regra, a melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. Você está lendo, por exemplo, Lucas, e diz assim, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí você diz, puxa, Jesus está dizendo que todo pobre vai para o céu. Mas peraí, como é que Mateus diz isso? Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, entendi. Mateus me ajuda a entender Lucas. Que tipo de pobreza Jesus está se referindo? É a humildade, né, que é chamada no Oriente de pobreza espiritual. Eu sei que em português tem outro sentido, né, mas no Oriente o pobre de espírito era humilde. Ao contrário do altivo, né? Então Mateus me ajuda a interpretar Lucas. Então essa é a regra número 1, chamada analogia da fé. Ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Quando você encontrar uma passagem complicada, procure achar outras passagens que lancem luz naquela passagem mais obscura. Então essa é a regra de ouro. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Outra, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Você não é judeu, você é cristão. E se você é cristão, significa que você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Você interpreta o Antigo à luz do Novo. O Novo funciona como um filtro para se entender. Então, fazendo isso, por exemplo, uma regra básica é tudo aquilo que está no Antigo Testamento e que não é confirmado do Novo, passou. O que está no Antigo Testamento e não está confirmado no Novo, passou. Não é válido mais para nós hoje. E aí você já vai deixar de fora um monte de coisa, né? E vai deixar do lado de dentro um monte de outras, que são confirmadas no Novo Testamento. Então, você tem que ler o Antigo à luz do Novo, sempre, porque é essa a sequência da revelação. Tá? Você agora tem a revelação completa, você olha agora do fim para o começo. Olha do fim para o começo. Outra regra. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Pode parecer um truque, mas não é não. Deixa eu ilustrar. Pega a parábola do bom samaritano. Aquela parábola diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Samaria e no meio do caminho os salteadores bateram nele, deixaram ele ferido à beira da estrada e foram embora levando tudo. Passou um sacerdote, olhou, fez de conta que não viu, passou um levita, olhou, fez de conta que não viu. Aí veio um samaritano que não falava com os judeus, são dois povos inimigos, mas o samaritano viu o coitado do judeu espancado, e aí se apiedou dele, botou bálsamo nas feridas dele, colocou sobre o seu jumento, levou para uma hospedaria, deu 2 dinheiros lá, 2 denários ao dono da hospedaria e disse, cuide dele até que eu volte. Não é isso? E aí você pega essa parábola e faz a seguinte interpretação. O samaritano, o judeu que descia significa o homem perdido. Os salteadores é o pecado. E você fica lá à margem da estrada, é o homem que caiu em pecado. O levita e o sacerdote significa a lei que não pode salvar. O
bom samaritano é Jesus, que derrama seu sangue, o vinho, nas feridas, levanta a pessoa, o ferido, novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E diz para o dono da estalagem, que é o pastor: tem aqui 2 moedas, que é o batismo e Santa Ceia. Cuida dele até que eu volte segunda vinda. Qual o problema com essa interpretação? Tem alguma coisa errada na interpretação? Não, porque não está correto, não é essa a história da redenção. Mas a pergunta é essa: quando Jesus contou essa parábola, o que é que Jesus queria dizer? Quando você lê o contexto, aí você descobre. Alguém chegou para Jesus e disse assim: quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história para explicar que meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. É esse o sentido. O texto quer dizer o que Jesus quis dizer. Você não pode pegar a parábola do bom samaritano e dar outro sentido. Você está violando a intenção do autor. Está distorcendo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas você vai encontrar pastor pregando no bom samaritano sobre isso. Já teve gente que pregou sobre a mãe do filho pródigo? Já ouviu falar? A mãe do filho pródigo, ela nem aparece na história, mas o cara deduz. Primeiro tinha uma mãe, claro que tinha uma mãe, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Sua primeira pergunta, quando você está interpretando a Bíblia, é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica bravo, não fica? Epa, foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer. E aqui isso me leva ao segundo ponto. O sentido natural deve ser preferido ao figurado. As pessoas têm uma tendência muito grande de interpretar a Bíblia figuradamente, espiritualmente, fazer alegorias, quando às vezes o sentido é simples. O sentido é aquilo, o sentido óbvio. Não tem nada além do texto que não esteja contido nas palavras. O sentido está contido nas palavras. Não existe uma verdade por trás do texto, um sentido oculto que só os eruditos e os capazes poderiam descobrir. Como aconteceu muito na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a criar doutrinas, então apareceram os intérpretes que começavam a dar interpretações figuradas para a Bíblia, surgiu a famosa quadriga. A quadriga dizia que cada passagem bíblica tinha 4 sentidos. O natural, que era o bruto, que estava na cara. Depois o anagógico, que era uma lição moral. Depois o cristológico, que apontava para Cristo. E o espiritual, que era o que tinha a ver com a minha salvação. Então, por exemplo, quando encontrava a palavra Jerusalém, Jerusalém significava, primeiro, a capital de Israel, segundo, a igreja que está no céu, terceiro, o meu lar celestial quando eu morrer, e quarto, significa a maneira que eu devo andar nesse mundo. Mas quando Mateus escreveu Jerusalém, ele quis dizer tudo isso? Não, quando ele escreveu Jerusalém, estava se referindo à capital de Israel. Então tem muita gente que vai ver sentido espiritual, né, na Bíblia, que não tem. Orígenes, que foi um dos primeiros a fazer isso, um cara do século III, se não me engano, quarto ou segundo, por aí. Orígenes, ele comparou a Bíblia ao corpo humano, ao homem, dizendo assim: da mesma forma que o homem é corpo, alma e espírito, a Bíblia tem 3 sentidos, equivalente ao corpo, alma e espírito. O corpo é o texto, a letra que mata. Mas o sentido verdadeiro é o espírito, que está lá dentro escondido. E só os espirituais podem conhecer. A Bíblia é um livro fechado que só os espirituais podem conhecer. Você às vezes vê, o pastor prega, né, uma mensagem e chega lá na saída, a ovelhinha: pastor, que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso na Bíblia. Não viu porque não está lá, né? O pastor foi buscar não sei onde aquilo ali. Não está lá.
Então, já, já me aconteceu de alguém me dizer isso, pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Não sei, não sei. Então, prefira o sentido natural. O sentido primário é o sentido natural, lógico, óbvio, literal do texto. Quando o sentido literal for impossível, então a segunda opção é o espiritual. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Se você interpretar literalmente, não faz sentido. Jesus não é uma porta de madeira. Logo, segue-se que Jesus está usando uma metáfora. O sentido é figurado. Então, a primeira tentativa sempre é o sentido literal. Se não funcionar, se for absurdo, então é provável que você está diante de uma símile, de uma metáfora, de uma parábola, e aí você vai procurar pelo contexto para saber qual é o sentido que melhor cabe aí. Bom, cada texto, outra regra, cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Cada texto tem só um sentido, não adianta procurar muito sentido, ele só tem um que é aquele pretendido pelo autor, mas ele pode ter muitas aplicações. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o sentido disso aí? É um sentido só, que Deus cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas, ponto. Mas esse texto pode ser aplicado quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou numa crise, quando eu estou me sentindo sozinho. Ele tem muitas aplicações, mas são derivações ou extensões do sentido, do único sentido do texto. É porque as pessoas acham que a Bíblia tem muitas... Não vê o pessoal dizendo isso? Não, a Bíblia tem muitas interpretações, você pode interpretar de qualquer maneira. Peraí, como interpretar de qualquer maneira? Você queria que alguém fizesse isso com o seu contrato de trabalho, lá na sua empresa? Seu chefe dissesse, tem muitas interpretações, vou diminuir o teu salário. Você queria? Mas por que? Não quer, né? Mas quando chega na Bíblia, né, cada um quer interpretado de qualquer jeito. É por isso que tem essa confusão aí. Porque tem algumas regrinhas simples, né, que eu estou dizendo aqui, que nos ajudam. E por fim, gente, todo texto deve ser entendido à luz de seu contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Tem um contexto imediato, que são os versículos que estão antes e depois. Tem um contexto mais remoto, que é o capítulo todo, e às vezes o livro todo. A melhor coisa é você estudar livros inteiros da Bíblia. Estude livros inteiros. Lembra aquelas caixinhas de promessa? Vocês lembram daquela caixinha de promessa? Misericórdia. Eu me lembro da caixinha de promessa. É uma caixinha bonitinha, cheia de versículos assim, aqueles cartõezinhos. E o crente de manhã, todo dia, ele puxava um versículo, né? Até ajudava, né? Mas tudo bem. Mas o problema é que aqueles versículos, eles foram tirados do contexto. E eu me lembro da história de alguém que puxou um versículo que estava assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E virou até lema de campanha da SAF, eu me lembro. Né? É um texto de Isaías. Só que quando você vai ler o contexto, é um idólatra dizendo para o outro, vamos fazer um ídolo. Um idólatra ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, queimemos a madeira, cortemos bem, façamos um ídolo, façamos um Deus. Era só ler o contexto, você vai ver que ali não dá para você usar como lema da SAF ou de qualquer outra coisa da igreja. Ali é um idólatra dizendo para o outro, para fazer um Deus. Pela risada eu estou vendo que alguém usou já, né? Então o contexto é importante, você lê o texto em porções. Olá, meus irmãos e meus amigos que chegaram até o final de mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós queremos agradecer a você que acompanhou todo esse conteúdo. Nós queremos convidar você a deixar um like nesse vídeo, a inscrever-se no canal se você é novo por aqui, está conhecendo esse conteúdo pela primeira vez. E claro, convidar você também a compartilhar esse vídeo, enviando para um amigo, para um irmão, talvez para o grupo de WhatsApp da sua igreja, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, um conteúdo rico, em que o reverendo Augusto Nicodemos nos abençoa muito, nos dando princípios para que nós possamos ler e interpretar a Bíblia, a palavra de Deus de maneira correta. Nós muito bem aprendemos ao longo dessa exposição, dessa aula, das dificuldades
que nós temos diante da Bíblia, porque é um livro que existe um distanciamento histórico, contextual. Foi um livro escrito há muito tempo por pessoas que já morreram, seus autores originais, e escritos em línguas nas quais não são mais faladas, em contextos culturais nos quais são muito diferentes do nosso. E há também a questão espiritual, ou seja, que é um livro que foi revelado por Deus através do seu Santo Espírito, e pelo pecado que está no homem, a mancha do pecado também dificulta o nosso entendimento a respeito das coisas de Deus. E por todas essas dificuldades, nós precisamos usar as ferramentas humanas, mas também as ferramentas espirituais, para que nós possamos ler, interpretar e aplicar, sempre pedindo a iluminação do Espírito Santo e utilizando os princípios corretos para que nós possamos entender a palavra de Deus. Então, se você gostou, eu convido você também a clicar no primeiro link que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, onde você terá acesso a uma Bíblia de estudo, na qual você pode então ter a sua leitura muito mais facilitada. Uma Bíblia de estudo, ela facilita muito o entendimento da palavra de Deus, e nós aqui deixamos então essa Bíblia disponível para que você possa adquiri-la e dessa forma facilitar a sua leitura.